Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Química e hoje a gente vai aprender a fazer o diagrama de Linus Pauling. A principal função desse diagrama é a gente ver como funciona a disponibilidade dos elétrons de cada elemento químico, entendeu? Para a gente aprender como se faz esse diagrama, a gente precisa primeiro entender um novo conceito que entra nesse diagrama, que é o conceito de subnível. O subnível, no seu conceito mais básico, é uma desmembração, ou seja, uma separação da camada. Ou seja, a gente vai pegar uma camada e desmembrá-la em alguns subníveis. Esses subníveis vão variar de acordo com a camada, porque cada camada possui determinada quantidade de elétrons. Ou seja, a gente não vai pegar os mesmos subníveis da camada K, que tem 2 elétrons, para a camada N, que tem 32, porque a sua quantidade é diferente. E esses subníveis têm determinado número de átomos, número de elétrons, perdão. No caso, a gente vai ter 4 subníveis, o S, o P, o D e o F. E o subnível S vai ter o número máximo de elétrons 2, o P vai ter o número máximo de elétrons 6, o subnível D vai ter o número máximo de elétrons 10 e o subnível F vai ter o número máximo de elétrons 14. Esse número de orbitais aqui eu vou explicar ele mais tarde, tá bom? O que a gente precisa entender é o subnível, os 4, entender esses, e a quantidade de elétrons que cada subnível possui, cada subnível suporta, tá? Aqui eu peguei 2 exemplos para a gente fixar esse conceito. Primeiro aqui, a camada K. A camada K, ela vai ter quantos elétrons nessa camada? 2. Lembra do modelo de Rutherford-Bohr? Nesse modelo do Rutherford-Bohr, a camada K aguenta no máximo 2 elétrons. E se ela aguenta no máximo 2 elétrons, quando eu desmembrar ela, qual subnível que eu vou encontrar? O S, porque o S tem quantos elétrons em seu subnível? 2. Entendeu? E é isso, gente. A gente vai pegar o subnível, ver a quantidade de elétrons e encaixar nessa camada. A gente não pode ultrapassar. Por isso que a gente não pode pegar o subnível F e colocar na camada K, porque o subnível F tem número de elétrons igual a 14 e não igual a 2 como o subnível S. Entendeu? A gente precisa ter essa noção de qual é o subnível e qual é a camada que a gente está trabalhando para resolver determinada questão. A camada L tem quantos elétrons no máximo? 8. A gente tem algum subnível que tenha 8 aqui? Não, mas a gente tem o que? Um subnível 2 e um subnível 6. 2 mais 6, 8. Então a gente vai colocar o subnível S aqui e o subnível P, porque a soma deles vai ser igual ao número de elétrons da camada L. E o diagrama de Linus Pauling é isso. A gente vai pegar as 7 camadas do K até o Q e fazer esse desmembramento de acordo com o número de elétrons que cada camada suporta. Tá bom? Aqui, o subnível M. O subnível M, ele cabe no máximo 18 elétrons. A gente não tem um subnível que cabe 18 elétrons, mas a gente tem um 2, um 6 e o 10. Quanto que é 2 mais 6 mais 10? 18. Então é essa a disponibilidade da camada M. O 2, o 6 e o 10. Tá bom? E sempre começando do menor para o maior, tá? E não pode repetir o subnível na mesma camada. Por exemplo, como o subnível M é 18, a gente não pode pegar FSS. Não, a gente tem que pegar do menor para o maior e não repetindo o subnível. Ok? E para a gente aplicar uma funcionalidade nesse diagrama, a gente precisa ver a ordem crescente de energia. Por que a gente precisa saber disso?
Porque quando a gente vai trabalhar com algum átomo, a gente precisa ver qual a sua disponibilidade de elétrons. Porque os elétrons eles se distribuem organizadamente no átomo. A gente não pode pegar um átomo, colocar na camada K e o outro na camada Q. Eles têm determinada disponibilidade. E como a gente vai fazer essa ordem crescente de energia com o diagrama de Linus-Pauling? Vai ser assim, ó. A gente vai pegar para cada subnível traçar uma seta para baixo, dessa forma que eu fiz. Vou aproximar aqui mais um pouco. Tá vendo? Eu peguei para cada subnível, para cada camada, perdão, uma seta para baixo. Entendeu? Sempre no primeiro subnível de cada camada. Isso aqui, ó. Vai pegar essa fileira aqui, que tem o primeiro, e colocar as setas nesse sentido aqui, diagonal para baixo, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai traçar uma linha da ponta de uma seta para a parte de trás da seguinte. Olha só, vou mostrar aqui. Eu vou pegar da ponta dessa seta e para trás dessa segunda seta aqui. Então a gente vai fazer assim, ó. Pronto, é isso que a gente vai fazer. O meu desenho vai ficar um pouco feio, mas é assim mesmo. A gente vai pegar essa ponta e colocar nessa parte de trás aqui, sempre da seta seguinte. Então a gente vai fazer com a segunda aqui, da segunda para a terceira. A base dessa aqui para a ponta dessa. A gente tem que passar pelos subníveis, dessa forma aqui. Tá vendo? Mesma coisa, ponta dessa para a traseira da outra, entendeu? Seguindo o sentido dos subníveis, tá vendo? Assim fica um pouco confuso, mas a gente vai esclarecer, entendeu? Ó, eu vou pegar a ponta dessa e ir para essa aqui. Vou passando nos subníveis, dessa forma aqui, gente, olha. Da ponta de uma para parte de trás da outra. Tá vendo? Só que aqui, nessa camada aqui, a gente não tem mais nenhuma seta. Mas a gente tem que continuar o sentido do subnível. Então a gente vai pegar essa ponta de seta aqui e seguir aqui. Entendeu? Como se tivesse uma seta aqui. Senão esses subníveis aqui vão ficar... vão sumir. Então como a gente vai trabalhar com esses subníveis, se eles não vão estar encaixados nesse diagrama de setas aqui. Então a gente precisa continuar fazendo sempre esse sentido aqui, o sentido do subnível. Tá vendo? Eu vou até pegar um lápis aqui para traçar melhor. Tá vendo? Isso aqui que a gente faz, ó. Sempre passando da ponta de uma seta para a parte de trás da seta de baixo. Tá vendo? Pronto. É assim que a gente faz a ordem crescente. Agora, para a gente numerar essa ordem, a gente vai seguir o sentido que a gente fez. Então aqui, olha só. Eu estou partindo desse ponto aqui. Passei pelo diagrama 1S2. Vou anotar aqui. 1S2. Tá bom? Aí eu passei aqui por baixo. Agora fui pro 2S2. Seguindo aquele sentido que a gente traçou aqui. Aproximar aqui, ó. Olha o que eu fiz aqui. Parti do S1, S2. Segui esse sentido aqui. Fui pro 2S2. Vou continuar esse sentido aqui. Vou pro 2P6. E depois pro 3S2. Vou continuar o nosso sentido aqui. Vou pro 3P6. Depois vou pro 4S2. Sempre fazendo essa ondinha aqui. 3D10, 4P6, 5S2.
Depois 4D10, 5P6, 6S2, sempre fazendo esse sentido aqui. E conforme a gente vai traçando esse sentido, a gente vai anotando os subníveis que a gente encontrou, tá? E no final, a gente vai fazer o seguinte. Olha só, vou escrevendo aqui conforme eu vou anotando. 1S2, 2S2, depois eu passei pro qual? 2P6 para baixo, 3S2. Aí cheguei na terceira seta. Tô andando aqui com ele, 3P6. Depois eu passei para qual? 4S2. Depois eu fui pro 3D10. Depois descendo aqui, eu achei qual? 4P6. Depois eu achei qual? 5S2. Aí eu cheguei aqui na nossa quinta seta. Eu retomo esse sentido aqui. Achei qual? 4D10. Tá vendo que vai mudando aqui essa ordem aqui? Depois 5P6. Sempre indo aqui nesse ondinho aqui. 5P6, depois é qual? 6S2. Aí aqui 4F14. Tá vendo? Fui dessa base aqui, fui dessa ponta aqui para a base da outra, passando pelo subnível, gente. Não pode esquecer de passar pelos subníveis, senão o seu diagrama vai ficar todo zoado. 4F14 aqui, depois eu vou achar o que? 5D10, 6P6, 7S2. Depois eu achei qual? 5F14. 5F14. E aqui por último o 6D10. E é esse a ordem crescente de energia. Tá vendo? Eu vou apagar aqui para ficar melhor a visualização. É bom você fazer e treinando esse diagrama, porque de primeira fica meio difícil você entender e refazer, mas você tem que ir treinando, tá vendo? Lembrando sempre do que eu tinha falado antes. Traça a seta desse subnível para baixo e parte da ponta de uma seta para a traseira da seta posterior, para a parte de trás da seta de baixo. Tá vendo? Se eu tô aqui no S1 e tracei uma seta aqui, eu vou partir da ponta dessa seta do 1S2 indo em direção dessa segunda seta aqui, sempre passando pelos subníveis, entendeu? Passa pelos subníveis e vai indo. E conforme você vai passando, você vai anotando os subníveis que passou, entendeu? 1S2, eu dei a volta, passei pelo qual? 2S2, passei, 2P6, 3S2. E é isso, gente. É questão de treino e prática, tá bom? Depois, com essa ordem crescente de energia, a gente vai poder resolver muitas questões só com esse diagrama e com essa ordem aqui, relacionadas à distribuição eletrônica, orbitais, que a gente vai aprender mais tarde, essas coisas, entendeu? E se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e se você tiver alguma crítica, alguma sugestão, escreve nos comentários aqui embaixo, tá? Obrigado.